devem estar nos amando muito. Deixaram os três por lá. Então vamos orar, agradecendo a Deus, né, por esse tempo. Não é muito comum isso acontecer, né, Rendrica? Rendrica não sai tanto por causa das crianças. Então é um privilégio grande que nós temos de ouvi-la pessoalmente. Vamos orar por ela. Senhor, obrigada por tudo que já ouvimos do Senhor nessa manhã, porque o Senhor aqueceu o nosso coração com a Tua palavra, com as Tuas verdades que são eternas. Obrigada por isso. E te agradecemos também agora pelo privilégio que temos e teremos amanhã também de ouvir a Rendrica. Obrigada, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor vai falar ao nosso coração e sabemos que o Senhor vai mexer e mudar coisas que precisam ser mudadas. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sou mais baixinha. Baixinha. Irmãs, é um privilégio muito grande poder estar aqui. Estou até um pouco nervosa, viu, Simone? Está falando na igreja de Simone Quaresma. Tenho grande admiração pela irmã, pelo pastor Oreb. Então, quando eu fui convidada, eu olhei para o Ronaldo e falei assim, mas o que eu vou falar? Que Simone já não tenha falado, né? Para as irmãs. Aliás, só vou adiantar aqui que eu fiz um plano aqui na cabeça que se a gente estender um pouco mais a palestra, né? Eles vão começar o churrasco e eles que fiquem com a parte ruim, a gente fica com a parte melhor, né? Do churrasco, né? Então vamos conversando e os homens vão ficando impacientes, né? Porque cientificamente comprovada é o fato de que mulher tem que falar mais do que homem, né? Então a gente vai gastar aqui as palavras enquanto os homens lá ficam impacientes, eles comem a carne mais mal passada. Mal passada não, bem passada, né? A carne ruim. Irmãs, eu queria conversar com vocês hoje sobre um pouquinho sobre o que o pastor Ronaldo estava falando agora, da nossa identidade. E eu vou dividir isso em duas partes, tá? Então, vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a nossa identidade como ser humano, como mulheres também. Mulheres também, né? Como mulheres cristãs. E também vou dar continuidade para mostrar como isso é a origem dos nossos desejos. E o Ronaldo falou agora há pouco, né, sobre o Nefesh Hayah, né? O ser vivente, a alma vivente, e a origem da palavra lá justamente é garganta, fome e desejo. Então, como isso estabelece uma vida de desejos que vai nos impelir a fazer as coisas. E amanhã eu quero falar um pouquinho com vocês justamente sobre como esses desejos, como a nossa identidade, esses desejos consequentes, eles vão levar a uma vida emocional. E como é que a gente pode lidar com isso? Porque tudo isso, querendo ou não, vai envolver a família. Vai envolver aquilo que nós esperamos da nossa família, de como nós nos enxergamos na família, como nós reagimos na nossa família e como lidamos com a nossa vida emocional dentro da família. E tudo isso começa a partir da nossa identidade. Eu tô me sentindo um pouco sozinha aqui sem meus filhos. A Simone comentou, é muito difícil deixar os filhos para trás. Porque depois de um certo tempo, e eu confesso que acho que essa é a primeira vez em 5, 6 anos que eu viajo sozinha com meu marido. Mais que isso. Eu acho que desde que eu casei, eu tive, assim, uma viagem perdida, nem me lembro mais, pra tu ver como não foi tão impactante, não. Por quê? Porque, além de ser difícil, né, eu não quero. Quando eu viajo, eu fico pensando, mas e as crianças, né? Mas eu sou mãe. Mas isso aqui. Elas iam gostar tanto de vir aqui, elas iam gostar tanto de participar. E a vida começa a girar ao redor do marido, girar ao redor das crianças. Não tem nada de errado com isso. Mas quando nós paramos para pensar um pouquinho, a gente tem que considerar, e se Deus arrancar tudo isso da gente, né? Eu não sei, vocês gostam do hino Castelo Forte? Vocês conhecem o hino Castelo Forte, né, minha gente? Vocês são reformados. Como é que é a última estrofe lá? Maravilhosa, que quando eu canto com meus filhos, eles adoram cantar Castelo Forte, especialmente quando chega na reforma, e eles são, porque é uma marcha, né? Uma marcha
né, de vitória. Qual é a estrofe final? Diz o seguinte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Aí eu canto isso olhando para as crianças, né? As crianças assim, meio que criança não tem noção, né? Aí eu canto: se temos de perder, meio que assim, né? Vocês percebem que vocês estão cantando, né? Vocês estão falando assim, ó: Deus, se for necessário, arranque tudo de mim, para que um dia a gente reine com o Senhor. O que será da nossa identidade se Deus tirar a nossa família da gente? A família de sangue. Se Deus tirar o marido, se Deus tirar os filhos, se Deus tirar outras coisas, como por exemplo o emprego, né, os recursos financeiros, essas outras coisas, o que vai restar de nós? Essa será a nossa identidade. E é o motivo pelo qual, lá em 1929, quando teve a quebra da Bolsa de Valores, né, em Nova York, há um motivo pelo qual, quando houve essa quebra da Bolsa, né, muitos homens, muitas pessoas que tinham muita grana, que a vida era lá, na vida, correndo, mexendo com o banco, mexendo com o dinheiro, mexendo no investimento, a vida deles estava imersa nisso aí. Há um motivo pelo qual, quando houve a quebra da Bolsa de Valores, muitos homens estavam pulando dos prédios, se suicidando, porque a dor de ter que viver com um senso de identidade quebrado, de não saber mais quem eles eram sem aquilo, de ter perdido tudo, era maior do que a dor de se matar. Era uma dor interna da alma, e nós conseguimos entender isso quando nós percebemos que isso faz parte da nossa essência, o desejo pelas coisas. Não é apenas algo que nós temos desejo, mas é algo que nós somos. Nós somos feitas essencialmente vazias por nós mesmas. E quando aquilo que nós usamos para nos preencher some, o que resta é uma dor excruciante espiritual. Aí o que muitos fazem? Buscam anestesiar, buscam, né, preencher de uma outra forma, buscam esquecer, e quando nada disso dá certo, a morte parece ser a única solução. Então eu queria, irmãs, conversar com vocês hoje, não apenas sobre o que nós pensamos a respeito de nós mesmas, mas como nós pensamos sobre o que nós pensamos a respeito de nós mesmas. Nós temos essa capacidade incrível, que é de dobrar a nossa mente por cima dela mesma. Os animais não conseguem fazer isso, né? Eles são movidos, né, à base de desejo, de instinto, o que faço, pronto, faço e ponto final. Tanto é que a Bíblia também se refere aos animais como seres viventes. Usa a mesma palavra, os mesmos termos. Eles também são movidos a partir de instintos, de desejos, de uma necessidade externa. A diferença é que o nosso desejo maior, né, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, para desejar Deus acima de todas as coisas, e com a capacidade também, como o pastor Jonas Madureira gosta de falar, de deliberar sobre nós mesmos, de deliberar sobre esses desejos, de pensar sobre como nós pensamos sobre as coisas. E é muito bom. É uma pena que a gente desperdiça isso, a nossa capacidade de parar para pensar: como é que eu estou raciocinando aqui? Qual é o meu raciocínio? O que está me levando a agir desta forma? Então, irmãs, hoje, se Deus permite tempo, vamos tentar responder essa pergunta para prosseguir amanhã, para justamente lidar com a maravilha da nossa vida emocional, né? Que todo mundo aqui, com certeza, já passou por uns perrengues e altos e baixos. Não preciso nem dizer que a gente estava conversando que homem é assim, né? Maravilhoso, né? Começa o dia com o nível de testosterona lá em cima, aí vai baixando, aí no final do dia tá tudo bem. Mulher é como, né? É um ciclo mensal, quando tá naquele período, e é justamente aquela montanha-russa maravilhosa, né? Então o homem é assim, a mulher é assim, dá até uma costura, né? Tá? Costuradinho, bem costuradinho. Ainda bem que o homem também não é assim, graças a Deus pela diversidade na unidade. Quem é você? Como é que você
você responderia isso agora? Se você fosse usar 3 palavras, né? Como vocês são crentes e da Igreja Simone Quaresma, eu tenho certeza que vocês vão acertar isso muito rapidamente. Mas eu sei que em certo momento da vida de vocês, essa pergunta começou a soar mais assim, até mesmo um pouquinho assustadora. Eu sei que quando eu era adolescente, eu perguntava para o meu pai: pai, quem sou eu? Eu gosto de ser bem prática, né? Eu gosto de ser bem sucinta, eu gosto de listar as coisas para facilitar o meu entendimento. E papai falava assim: ó, Hendrika, papai também é bem prático, então a resposta dele, como homem, para mim, era assim: Hendrika, você é filha de Deus. E eu falei: mas o que mais? Só? Tem mais alguma coisa além disso, né? Hendrika, a Bíblia fala que você é filha de Deus. E eu queria que ele falasse mais alguma coisa, né? Não, você é linda, você é isso, você é artista, você tem capacidade para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E era o desejo do meu coração, porque eu estava insatisfeita naquele momento e achando que ser filha de Deus, criatura de Deus, era uma coisa. Tá, mas isso já esperado, né? Eu já sei disso. Fui criada no lar cristão, já sei disso. Me dê algo mais que me faça sentir um pouco mais importante do que as outras irmãs da igreja, né? Porque todo mundo aqui é filha de Deus, né? O que me destaca? O que me torna uma pessoa mais importante? Eu desejo no nosso coração, naturalmente, de querermos nos destacar de alguma forma, de sermos alguém que a outra pessoa se lembre de nós. Eu quero ser lembrada. E algumas pessoas levam ao outro extremo, né? Se não for pelo bem, que seja pelo mal. Tanto é que nós temos por aí os terrores de pessoas que querem ser lembrados como assassinos, como ladrões, como isso, como aquilo, porque vem glória nisso. Mas a pergunta é universal: quem sou eu? E é tão universal que parece ser lema dos filmes da Disney, por exemplo, né? Você sempre vai ter a princesa ou o personagem principal que está numa angústia interna, tentando descobrir quem ela é. Quem sou eu? Então, quem aqui já assistiu Moana? Moana? Não, vocês são crentes, né? Você pode assistir, não tem problema. Frozen, já assistiram? Sim. Moana, eu vou falar sobre Moana, que Moana eu acho as músicas tão lindas, apesar de tanta heresia que tem lá dentro. Mas Moana, se vocês não conhecem a história, conta a história de uma menina que é filha do chefe, né? Da tribo lá que mora numa ilha. E a definição de quem ela é a filha do chefe que se tornará uma líder. Ela tem responsabilidade e ela não pode mudar quem ela é. Só que aí vem a avó, e a avó vem sempre, né? A vossa sabedoria, desse filme aparentemente ela diz: não, Moana, ouça a voz lá dentro. A voz lá dentro, ela fala isso de uma forma tão bonita, numa canção, para entrar na cabeça da criança. Você é a sua vozinha lá dentro. Escute essa voz que vem lá do seu coração. Aí o que a Moana diz? Então, eu vou desobedecer meus pais, vou entrar no mar, né? Vou ir para onde eles me proibiram de ir, e eu vou lá com um objetivo maior de ouvir meu coração e resgatar a minha família. No final das contas, ela estava certa, ela deveria ter ouvido a voz dela para ser autêntica a si mesma, e ela acabou mostrando para os pais que de fato ela estava certa, porque se ela tivesse ouvido aos pais, estava todo mundo morto. E essa é a história de Moana. A busca pela pergunta: quem sou eu? E quais foram as 2 opções que foram dadas lá? Ou você é quem os outros dizem que você é, né? A tradição, né? Os antigos, que são antigos, isso mesmo, então velhos, não podem dizer nada. Ou eu sou aquilo que eu digo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço lá dentro. Os 2 estão errados. Os 2 estão errados, porque eles estão esquecendo a terceira opção: que eu sou quem Deus diz que eu sou. Porque meus pais, por mais que eles tenham juntado, né, as 2 partes e gerado no ventre da minha mãe, eles não me criaram. E eu, curiosamente, não consigo nem me enxergar fisicamente sem auxílio de um espelho, quanto mais me enxergar espiritualmente. Vocês já perceberam que vocês nunca se viram
fisicamente sem auxílio de um objeto externo, né? Então, por isso que a gente não é o espelho, é o problema do espelho, é o problema da foto. Se não é assim, você é muito mais bonita na vida real, Rodrigo, não se preocupe. Mas nós precisamos de um espelho, nós precisamos que uma irmã nos diga que o cabelo está em pé, que a gente está com chocolate na bochecha, né? A gente precisa de uma foto para saber se a gente está gorda, se está magra, se está feia, se está bonita. Nós não conseguimos nos enxergar por nós mesmas, quanto mais espiritualmente. Nós precisamos de um meio externo para nos enxergar. Então, essa coisa que estamos pregando aí por fora, que ouça a sua voz interior, olhe para dentro de si mesma, é balela. A Bíblia nos fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganador. Quem conhecerá? Quem conhecerá nós mesmos, irmãs, mesmo se nós, com a Bíblia na nossa frente, estudássemos e olhássemos e sondássemos o nosso coração, deste lado da morte, nós nunca o conheceremos plenamente. Haverá momentos em que nós nos espantaremos com partes do nosso coração que nós nunca imaginaremos que estivesse lá. E Deus conhece cada item, cada instantezinho aí dentro. Mas nós vivemos uma sociedade em que constantemente é apregoado isso aí. Por quê? Nós vamos ver isso mais amanhã com o Ronaldo, né? Justamente com a pregação, que ele prometeu muita coisa. Espero que ele consiga entregar tudo que prometeu. E a gente vê também, não só o questionamento de quem sou eu, mas o que é uma mulher. O que é mulher? Tem um documentário muito interessante chamado justamente isso, What is a Woman? What is a Woman? O que é mulher? Vocês já ouviram falar desse? É de um homem chamado Matt Walsh. Ele saiu por aí fazendo uma simples pergunta para as pessoas: o que é uma mulher? E a grande maioria das pessoas não conseguia responder objetivamente essa simples pergunta. Não conseguia. A maioria dessas respostas é: a mulher é o que a pessoa, né? A pessoa que se sente mulher, ela é mulher, né? Mesmo que seja homem fisicamente, se ele se sente mulher, é mulher. Ou outras respostas, né? Mulher é força, mulher é virtude, mulher é perseverança, um monte de coisa abstrata, né? O que é mulher? E nem isso as pessoas conseguem responder. Nós tivemos agora, né, uma palavra muito abençoadora, nos explicando exatamente o que Deus criou a mulher para ser. Justamente o complemento do homem, com o objetivo de refletir a imagem e semelhança de Deus. Então nós vivemos num mundo onde há essa constante gritaria nos nossos ouvidos, essa briga para nos convencer de quem nós somos. E eu queria estabelecer aqui com vocês a diferença justamente entre aquilo que nós somos de verdade, a nossa identidade, e o nosso senso de identidade. Eu vou usar como base um livro maravilhoso chamado Além da Identidade. Então, se vocês quiserem depois adquirir, ele está disponível pela Amazon, dá para comprar, né? Pelo Kindle, acho que não tem versão física ainda. E ele vai justamente tratar sobre a identidade. E lá o autor faz uma distinção, que é uma distinção muito óbvia, que é que aquilo que nós somos geralmente não é igual àquilo que nós achamos que nós somos. Então tem identidade e tem o senso de identidade. Quando o nosso senso de identidade, aquilo que nós achamos que somos, está incompatível, né? Não está certo, alinhado com a nossa verdadeira identidade, nós estaremos extremamente frágeis, fracas. Por quê? Porque nós estaremos querendo extrair um senso de identidade de coisas passageiras. Por exemplo, a nossa família, os nossos filhos. Quando os nossos filhos crescem e saem de casa, há muitos que passam por uma crise do ninho vazio. Por quê? Porque o senso de identidade daquela mulher foi construída em cima dos filhos. As mães depositaram em cima dos filhos um fardo que eles nunca iriam conseguir carregar, que era a identidade da mãe. Então, quando o filho quer sair, o que acontece? A mãe quer ir junto. Por quê? Porque começa a doer. A alma começa a doer, porque a identidade da mãe acaba vinculada com a identidade do filho.
Então se torna uma identidade extremamente frágil. Qualquer coisa pode nos abalar. Nós nos tornamos extremamente defensivas, brigonas, críticas. Nós não conseguimos levar a sério críticas que pessoas fazem conosco. Então tem muita gente que posta coisa lá no Instagram buscando reafirmação externa. Por quê? Porque o senso de identidade daquela pessoa, daquela mulher, está depositado na opinião dos outros. Eu sou o que os outros pensam que eu sou. Eu preciso da reafirmação. Eu estou tão frágil aqui dentro que se a outra pessoa não afirmar para mim que eu estou linda, né? A gente posta aquela selfie bonita e a gente fica lá esperando, né? Quando aparece a notificação, a gente já entra para ver. Aí quando não é apenas uma curtida, a gente não gosta muito. O que a gente quer? Que alguém comente, gata. E quando não tiver pelo menos uma gata, da nossa amiga que sabe que a gente precisa dessa reafirmação, né? O que acontece lá dentro? Vou apagar e vou postar de novo, né? Para ver se alguém comenta. Não, foi o horário, né? Foi postado no horário errado. Vou postar de manhã às 10h30 mais ou menos. Eu acho que as pessoas vão comentar. Ou quando a gente se veste, né? Faz uma coisa no cabelo, vai para a igreja e ninguém fala nada. A gente volta para casa, né? Quando o nosso senso de identidade está dependente do que os outros pensam sobre nós, o que a gente sente? Abalada. A pessoa pode ter falado de Jesus pra gente, né? Assim, que comunhão maravilhosa. Mas se alguém não comentou do nosso vestido novo, a gente volta para casa triste. Por quê? Porque o nosso senso de identidade, nós achamos que só somos uma pessoa a partir da opinião dos outros. E não é apenas a opinião dos outros, nós somos pessoas muito criativas. Somos capazes de esquecer quem nós somos de verdade e buscar esse senso de ser, que eu sou uma pessoa, a partir de todas as outras coisas deste mundo. De todas as outras coisas. O que molda a nossa identidade? E é aqui que eu quero entrar a fundo com vocês. O que molda? Quatro coisas que vão moldar o nosso senso de identidade, que tem tudo a ver com a forma com a qual o nosso Deus nos criou. E a primeira coisa é justamente os nossos valores morais. São os valores morais que nós temos na nossa vida que vão nos moldar. O que é isso? É aquilo que a gente acha que é certo e errado. Então, se eu acreditar que dormir, que uma regra de vida é dormir com a pia limpa, brilhando, é uma regra da casa. Eu, para ser uma pessoa certa, inocente, sem pecado, eu preciso seguir a regra. Eu conheço essa regra muito bem, viu? Vivi com essa regra por muitos anos. É uma coisa maravilhosa, né? A gente dormir com a pia limpa, né? E acordar com a casa limpa, né? Podendo cozinhar e sujar tudo de novo. Mas quando a gente estabelece isso como um padrão para a nossa moralidade, eu estou certa, eu mereço mais porque eu faço e tu não faz. Quando isso se torna o padrão de valor moral na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos falhar. Nós vamos fracassar, inevitavelmente. Por quê? Nós estamos, primeiramente, criando uma regra que não é bíblica. Não é bíblica. Sim, está lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se naquele instante o amarás o teu próximo como a ti mesmo significa deixar a pia limpa, né? Para o dia seguinte, se o marido falou, querida, por favor, lave a louça, né? Hoje à noite deixa a pia limpa, aí se torna assim valor moral, porque está prescrito na Bíblia, né? Mulheres sujeitadas aos vossos maridos no Senhor, e não há nada de errado em manter a pia limpa, né? Não está pedindo um pecado, não está pedindo uma coisa errada. Se isso faz parte e é prescritivo na Bíblia, então, certo. Mas se nós adotarmos isso como valor moral na nossa vida, nós estamos jogando fora o princípio da Bíblia e nós estamos criando para nós uma listinha legalista. O que vai acontecer? Nós vamos deixar de buscar a inocência, né? A justificação, a
agradar ao Senhor de acordo com os valores morais que Ele estabeleceu, e nós querer nos redimir da nossa culpa por meios falsos. Vocês sabem que todas nós nascemos culpadas. Faz parte da nossa identidade que nós nascemos pecadoras. Isso é bíblico. A nossa identidade, antes de conhecermos a Cristo, é que nós somos culpados perante Deus. Apesar de que muitas vezes nós não sentimos isso. Não é necessariamente uma emoção. Nós estamos legalmente culpados perante Deus. Portanto, esse é o problema da humanidade. Nós vamos procurar meios para lidar com essa culpa sem Deus. E como é que nós fazemos isso? Nós criamos nossas próprias regras para tentar gerar uma inocência falsa. O problema disso é que quando nós quebramos os nossos valores morais falsos, nós criamos em nós uma culpa falsa. E aí nós tentamos nos arrepender dessa culpa falsa. Só que para culpa falsa não há perdão. A gente fica pedindo perdão: Senhor, me perdoe porque eu não lavei a louça hoje à noite. Ele vai olhar assim: minha irmã, minha filha, Jesus, eu não enviei meu filho para morrer, para perdoar o seu pecado. Você não fez nada de errado, né? Nesse sentido. Nos outros sentidos, você pecou muito. Na verdade, você está pecando agora, querendo substituir a minha lei por uma lei falsa. Isso vai moldando nossa identidade. Como? O nosso senso de identidade. Nós vamos nos sentindo cada vez mais culpadas, falsamente, quando nós não conseguimos viver no padrão necessário para merecer alguma coisa de acordo com nossas regras. E se nós conseguirmos atingir todos os objetivos, como é que nós vamos tratar as outras? Com desprezo, né? Eu consegui, você não conseguiu. Eu sou melhor do que você. A minha casa é melhor que você. Recentemente eu tive a alegria de visitar a casa de uma amiga minha, irmã da igreja, que tem 4 filhos, que eu admiro muito. Eu cheguei na casa dela e eu vi uma pilha de roupa suja. Senti um alívio no meu coração. Porque ela postava muitas coisas na internet, né? Eu ficava olhando, lendo aquilo e falava: essa mulher é de Deus. A casa dela deve ser impecável. Por quê? Porque naquela época os meus valores morais estavam um pouco distorcidos. E na minha cabeça eu pensava, em vez por outra, voltam, né? Eu tenho que me arrepender cada vez mais, né, dos meus valores morais errados. E eu achava, né, que a pessoa, para ser certa, para ser piedosa daquele jeito, seguiria as mesmas regras que eu. E eu cheguei na casa dela e percebi: não. A vida, ela não gira ao entorno daquilo que eu estabeleço como padrão para mim mesma. E aí eu precisei me arrepender do quê? Não de ter deixado uma pilha de roupa suja lá em casa, mas muito provavelmente da minha preguiça, né? Dos meus valores morais errados, do meu orgulho, né? Do meu desprezo pelas coisas que de fato eram verdadeiras. Então, os valores morais, eles moldam não somente o nosso senso de identidade, mas os nossos desejos. Nós desejamos merecer algo porque cumprimos aquelas regras. É o desejo de merecimento, de poder ser proclamado servo justo e fiel, sendo que nós não cumprimos as regras de Deus, mas sim as nossas regras. Quais são os valores morais que nós precisamos seguir, então? É a lei dada para o ser humano. Amarás a Deus acima de todas as coisas, de toda a força, de todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é justamente esse amor por essa lei que vai moldando, que deveria moldar nosso caráter. Salmo 1 é uma coisa incrível, né? Salmo 1, ele vai preceder todas as outras orações, porque ele vai estabelecer o padrão de uma pessoa que tem os valores morais em ordem. Porque lá fala que o prazer do salmista justamente vem da lei do Senhor. Não diz que o prazer do salmista vem da presença do Senhor, apesar de que ele fala isso recorrentemente, né? Que há prazeres e deleites na presença do Senhor, mas é precisamente a lei do Senhor, os valores morais que dá deleite e alegria. O que o salmista faz? Medita naquela lei de dia e de noite. Quem medita
medita na lei do Senhor de dia e de noite. Inclusive dia de noite vai envolver também nas madrugadas, quando nós acordarmos com as crianças, né? Aí a gente vai meditar às 3 horas da madrugada na lei do Senhor, porque envolve também. E, curiosamente, né, Deuteronômio 6 fala lá que a gente precisa inculcar as verdades do Senhor aos nossos filhos, né? Quando nós deitarmos, levantarmos. Isso também envolve, né? Quando o filho força a gente a se levantar de onde a gente está, a gente vai ensinar a palavra de Deus, mesmo tendo se forçado a se levantar no momento que a gente não queria se levantar. É uma constância, nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus. Por quê? É a lei do Senhor que vai moldando o nosso senso de identidade. Qual o segundo? Modelos. E esse aqui é difícil. Tem morais, valores morais e tem modelos. Quando nós quebramos uma lei, o que isso nos torna? Vocês podem falar, não tem problema não. O que nos torna? Culpadas. Qual é o contrário de culpa? Inocência. Obrigada, irmã, que cochichou. Inocência. Quando nós temos um modelo, então, por exemplo, Simone Quaresma, minha heroína, modelo. Se eu tivesse Simone Quaresma como meu modelo de vó, que um dia eu vou ser uma avó que nem ela, e um dia eu não chegar à altura do que eu acho que ela é, o que eu vou me sentir? O que vai ser a experiência minha? Vergonha. Eu vou passar vergonha. Por quê? Porque o modelo é algo que eu vou adotar como sendo uma fonte de glória para mim. Então, Adão e Eva foram criados de seres gloriosos, seres santos, puros. Eles estavam vivendo como eles foram criados para viver. Eva estava lá no jardim, fazendo tudo que ela foi criada para fazer, vivendo sendo uma imagem e semelhança de Deus em toda a sua perfeição. Quando ela e Adão tomaram no fruto, qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Que eles estavam nus. O que eles fizeram? Eles se cobriram de uma forma muito patética, né? Mas a única forma que eles conseguiam, com folhinhas de figueira, que qualquer ventinho ia bater, levantar, né? Expor as vergonhas deles, porque eles olharam para si mesmos e perceberam que eles não queriam que o outro os enxergasse. Eles tinham medo de serem expostos pelo outro, então se cobriram, se esconderam. Então, quando eu tenho um modelo na minha vida, eu quero ser que nem aquela pessoa, é o desejo de ser. Então a gente falou sobre o desejo de merecer, e agora o desejo de ser. Eu quero ser que nem aquela pessoa. Pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser uma irmã da igreja, pode ser uma pessoa fora da igreja, pode ser uma celebridade, pode ser uma pessoa imaginária. Nós somos muito criativos em criar modelos na nossa cabeça, né? Pode ser uma influencer da vida, pode ser uma cantora, isso, aquilo. A gente vê na TV, pode ser uma personagem de televisão, de novela. De novela não, né? Que vocês são incríveis. Pode ser uma personagem de um seriado ou de um filme que você olha assim e fala assim: essa aí eu olho e eu admiro e eu fico encantada, e eu falo assim: eu quero ser que nem aquela pessoa. E quando nós falhamos nisso, nós passamos vergonha. Qual é o contrário de vergonha? Orgulho, de certa forma, mas orgulho acaba tendo um sentido até negativo, né? A palavra diz, né, que aquele que se orgulha-se em Deus. O contrário de vergonha aqui é glória. Então tem a vergonha e tem a glória, que pode ser orgulho também. O orgulho bom. Mas o que nós encontramos então é que a culpa, qual é a solução para a culpa? A culpa se soluciona fazendo o quê? Perdoando. Vergonha se perdoa? Você não consegue resolver vergonha perdoando. Como é que você consegue resolver vergonha? Aceitando, cobrindo a vergonha da pessoa. Foi o que Adão e Eva tentaram fazer. Eles tentaram se cobrir, não conseguiram. O que Deus fez com as vergonhas deles? Ele cobriu-os
de uma forma um pouco mais permanente, com a promessa no futuro de que haveria um sacrifício que seria feito para que um dia as vergonhas deles seriam cobertas. Não apenas cobertas, mas eles tomariam sobre si, nós tomamos sobre nós, o nome do nosso Salvador. Nós nos tornamos cristãos, nós somos adotadas. Nós somos adotadas. E nós ganhamos uma identidade nova. Então tem a culpa e tem a vergonha. Às vezes mistura isso, né, na nossa cabeça, né? Às vezes a gente não sabe se está sentindo culpado, se está sentindo vergonha. Às vezes a gente tenta pedir perdão pela vergonha que a gente está passando, mas não funciona. Muito pelo contrário, nós queremos ser aceitas, né? Nós queremos que alguém fale assim, está tudo bem. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo falha. Ninguém é perfeito. Nós queremos que os outros olhem para nós e falem assim, não é tão ruim assim não. Né? Tem uma pilha de roupa suja na minha casa também. Não se sinta avergonhado. Mas isso vai moldando aquilo que nós pensamos ao nosso respeito. Terceiro, domínio. Então falamos de valores morais, dos nossos modelos e do nosso domínio. E a gente viu, né, em Gênesis, que nós somos criados para frutificar, encher a terra e exercer domínio sobre a terra. Como é que nós exercemos domínio sobre a terra? É justamente usando os recursos que Deus nos deu, o tempo, os dons e talentos, o dinheiro e tudo que nós temos em mãos para servir ao próximo, para glorificar a Deus. O que nós encontramos após a queda? Que ao invés de nós usarmos isso para a glória de Deus, nós começamos a usar os recursos para nosso senso de identidade. Nós os escravizamos às nossas emoções, nós os escravizamos ao nosso trabalho, às nossas posses, à comida. Nós nos tornamos as nossas doenças. Então eu já tive situação em que eu tive que lidar com, eu e o Ronaldo tivemos que aconselhar uma família de pessoas que estavam acometidas com depressão tão forte e era tão enraizado na cultura daquela família, que era a identidade, havia se tornado a identidade deles. Eu sou uma pessoa deprimida. E se um deles começasse a se melhorar, começasse a se sentir melhor, logo era arrastado para baixo pelos outros, porque tinha se tornado uma identidade coletiva. Era aquilo que eles achavam. Por quê? Porque uma vez que se melhorasse, né, perderiam o senso de identidade. Não sei mais quem eu sou. Sei a minha doença, não sei mais o que eu sou, não sei mais o que eu vou fazer, não sei mais como viver essa vida se eu não tiver essa doença, se eu não tiver essa deficiência, se eu não tiver esse problema. Eu sou uma pessoa irada. Você não é uma pessoa, você é uma pessoa pecadora. Você é uma pessoa que está sendo dominada por aquilo que Deus te criou para dominar. Então, quando nós não temos o domínio na nossa vida alinhado com aquilo que nós realmente fomos criadas para fazer, nós somos dominadas, isso vai moldar, nós nos tornamos escravas das coisas que nós podemos perder facilmente. Então nós temos o desejo de merecer através dos nossos valores morais, nós temos o desejo de ser através dos nossos modelos e temos agora o desejo de ter. De fazer. Eu quero fazer, eu quero seguir essa linha, eu quero exercer, usar os meus dons do jeito que eu quero, porque isso me dá um senso de identidade. Eu sou uma profissional, como é que eu não posso ser mãe, e se eu for mãe, eu não posso abrir mão da minha carreira, porque sem a minha carreira eu não sei quem eu sou. Sem o meu trabalho, eu não sei o que eu sou. Eu perco o meu senso de identidade. E finalmente, irmãs, e não menor, né, o amor. Então falamos de valores morais, modelos, domínio e amor. Nós fomos criadas para frutificar. Eu acho maravilhoso essa analogia, quando nós olhamos ao nosso meio, que a única forma de frutificar, de criar fruto, é através do relacionamento. Então qualquer fruto que seja, amor, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, tudo isso são fruto do Espírito, que só são gerados através do
Relacionamento. Porque fruto não é algo que aparece espontaneamente. Precisa de relacionamento. Qualquer relacionamento? Não. Um relacionamento de amor. Para frutificar é necessário amor. É necessário que você olhe para o seu lado e fale o que Deus falou, né? Não é bom que eu esteja só. Sozinha eu não consigo frutificar. Eu preciso olhar para outra pessoa, amar aquela pessoa, servir aquela pessoa, esquecer o meu amor próprio. Que o amor próprio, vocês sabem que o amor próprio, ele vai matar o amor verdadeiro. Então, quanto mais nós amamos a nós mesmos, menos amor vai sobrar para os outros. Eu não sei se isso é uma discussão que já teve por aqui, mas eu não queria até bater em autoestima agora, porque é um tema muito polêmico. Mas falando sobre autoestima e amor próprio, vocês conhecem aquela pirâmide de Abraham Maslow? Já ouviram falar daquela pirâmide de Abraham Maslow? Talvez não pelo nome, mas pela sequência. Então, lá na base, nós vemos um diagrama que é feito para mostrar as necessidades básicas do ser humano para que ele possa obter um certo sucesso na vida. Então, os psicólogos humanistas, isso apareceu fora da igreja, viu? Fora da igreja, os psicólogos humanistas, eles começaram a estudar, especialmente esse chamado Abraham Maslow, começaram a estudar as pessoas ao redor, né, para observar o que elas tinham em diferenciação a outras, né, para que obtivessem sucesso na vida. Então ele olhava as pessoas bem-sucedidas, não sei, um Bill Gates, um Elon Musk da vida, o que essas pessoas tinham na vida que permitisse que eles fossem bem-sucedidos. E lá na base ele colocou o seguinte, deixa eu ver se eu tenho aqui para facilitar minha vida, não, vai na base da memória mesmo. Tinha as necessidades mais básicas, fisiológicas, então dormir, né? Você fala assim, como é que eu vou amar o próximo se eu não dormir o suficiente, né? Mãezinha que tem uma criança de 3 meses de idade, que está justamente nessa mudança, né, de horário, chega aos 3 meses, a gente acha que está tudo bem, Senhor Deus, consegui botar a criança para dormir a noite inteira. Aí chega os 3, é 4? 3 ou 4? 3, às vezes menos, né? Às vezes nunca dorme. Mas aí chega e aí você perde o sono e a gente olha para a criança, Senhor, como é que eu posso amar se o Senhor não me garantir pelo menos a minha necessidade básica, que é dormir? Nem tomar banho eu quero, eu só quero dormir, Senhor. Só quero dormir. Então Abraham Maslow, ele colocou lá na base, né? É dormir, comer, beber, sexo, ele colocou lá também, né? Porque as necessidades fisiológicas ele foi amontoando tudo lá. Em cima, ele foi colocando, se não me engano, foi segurança, né? O senso de segurança. Então, a pessoa tem que sentir o senso de segurança física, não pode se sentir ameaçada constantemente, tem que ter uma segurança financeira, tem que ter uma segurança relacional, não pode ficar em medo constante de que ela vai estar sendo rejeitada. E em seguida, aí chegou a aceitabilidade, se não me engano, pela comunidade, ela tem que se sentir bem aceita, reconhecida. Em cima disso, não sei se foi trocado, tem autoestima. A pessoa tem que ter um bom autoestima e amor próprio para que possa então avançar para os próximos. E lá no topo, lá em cima, a autorrealização. E aí inclui, lá no topinho da pirâmide, inclui coisas como amor ao próximo, né? O altruísmo. Vocês perceberam que em nenhum momento saiu da pirâmide, né? Tudo faz parte do amor próprio. Então, quando a gente vê pessoas investindo, dando grandes doações, bilhões de reais, de dólares, para instituições de caridade, né? E divulgam isso, o que na verdade a pessoa está fazendo? Está buscando amar a si mesmo, aumentar o seu autoestima, querendo reconhecimento das pessoas, porque faz parte do seu senso de identidade, porque ele está investido em amar mais a si mesmo. Só que o problema é que nós vimos que nós somos criadas ser vivente, nefesh hayah. Nós somos criadas vazias. Então, se garganta, né, se a referência era para garganta, que hoje em dia seria a nossa barriga, né, que a gente fala, eu tô com fome, então bota a mão na barriga. Naquela época, eu tô com sede, bota a mão na garganta. A ideia aí é que quem deseja algo, se você deseja, é porque você não tem. É porque você está vazio. Se você não tem, como é que você pode dar a si mesmo? Se você não tem
você foi criada para ser amado por Deus. Como é que você vai conseguir, vazia por si mesma, satisfazer esse amor, esse desejo por amor, com o seu próprio amor, se você é vazia por si mesma? Nós só conseguimos amar ao próximo de verdade porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não está dizendo lá, nós amamos porque aprendemos a nos amar e depois Ele nos amou. Tem gente que pega lá o versículo de Mateus e fala, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a si mesmo. E diz que são 3 mandamentos. Não. Que é amar a Deus, amar o próximo e amar a mim. Aí fala assim, eu primeiro preciso aprender a me amar e depois primeiro preciso me aceitar, né? Aceitar minhas falhas, aceitar minhas estrias, aceitar que eu nunca mais vou ter, né, o olho sem né, círculos embaixo, aceitar que eu sou assim, aceitar que eu sou uma pessoa mais colérica, não sei mais o que. Então, amando a mim mesma, se sobrar um pouquinho, porque eu sou um saco sem fundo, se sobrar um pouquinho no meu amor, eu vou então poder amar a próxima. É que nem quando aquela irmã senta ao meu lado, né? Se aquela irmã vier sentar ao meu lado, e eu olho para ela, já percebo que a cara dela está toda contorcida, e eu sei que tem um problema. Só que o meu problema é que eu também tenho os meus problemas. E eu penso assim, Senhor, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso cuidar de mim. Eu não tenho condições de lidar com a irmã meu próximo, ao meu lado. Não tenho. Se eu perguntar para ela, como é que você está? Ela vai começar a falar. E ela não vai parar. E eu, por ser crente, né, eu vou ter que ouvir. E eu, não somente isso, mas por ser crente e o esposo pastor, eu vou ter que marcar um cafezinho com ela para continuar a conversa, porque não dá tempo, depois do culto, de ouvir tudo que ela tem para me falar. Que eu já sei, mas que ela quer me contar tudo de novo. Que bênção, irmã, né? Que você pode ter ouvidos para poder ouvir, irmã. Mas qual é o nosso problema? Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. Tem hora realmente que haja necessidade física, né? Nós precisamos entender a diferença entre cuidar do nosso corpo para que possamos servir o outro. Então, o que eu estou falando aqui não é assim: viva mal amanhada, não durma, não faça nada e se entregue por completo inteiramente ao outro, né? Seja pisar e tudo mais, e se entregue assim no final do dia um trapo a Deus, falando assim, o Senhor me mandou e eu fiz e eu estou aqui destruída, né? O que o Senhor me mandou fazer? Cuidar do nosso corpo faz parte de amar o próximo. Quem tem uma faca em casa, os churrasqueiros que o digam, uma faca cega não presta para cortar carne. Meu marido odeia quando eu deixo as facas cegas em casa, que não tem maior frustração do que tentar cortar uma carne para o churrasco com a faca cega. O que precisa fazer ser feita com a carne? Com a faca? Precisa ser amolada. E bem amolada, né? Bem amolada. A mesma coisa com o nosso corpo. Nós cuidamos de nós mesmas para glorificar a Deus e para amar o próximo. Nunca é para nós mesmas. Nunca é. Porque a partir do momento que nós tentamos amar a nós mesmas, não vai acabar. Não vai acabar. Nós sempre vamos querer mais. Então, esse amor que nós somos criadas para ter, quando isso é distorcido pelo pecado, isso vai gerar um senso de identidade errado. Então a gente vai começar a dizer, eu tenho baixa autoestima, eu preciso trabalhar na minha autoestima. Vocês conhecem aquele livro maravilhoso do Tim Keller, Ego Transformado? Vocês são uma igreja que gosta de ler, né, Simone? Então quem está aqui só fingindo que gosta de ler, não tem problema, porque esse livrinho é dessa grossura, viu? Não tem desculpa, tem poucas páginas, pode ler numa tarde só, numa sentada só, que é maravilhoso. E ele fala justamente que o autoestima é igualzinho, é a mesma coisa que o baixo autoestima. É orgulho inflado e orgulho desinflado. É o antes e o depois. É quando nós estamos sentindo muito bem ao nosso respeito, né? As pessoas nos admiram, eu me admiro, eu estou me sentindo satisfeita com mim mesma. E aí vem uma pessoa e fala assim, você está feia hoje. Um balãozinho, o nosso ego frágil, murcha,
no instante. Murcha no instante. A gente fala assim, não, o que você fala não me afeta. Mas, se o nosso senso de identidade estiver depositado na coisa errada, alguma coisa vai afetar. E Deus sabe muito bem o que é. E Ele eventualmente vai querer estourar teu balãozinho. Por quê? Porque o teu amor está sendo investido na coisa errada. Teu amor está sendo investido na coisa errada. Então nós temos os valores morais, que são justamente o nosso desejo de merecer. Nós temos os nossos modelos, que são o desejo de ser. Nós temos o domínio, que é o nosso desejo de fazer, eu quero fazer. E temos então o nosso amor, que é o desejo de ter. Aquilo que nós amamos, nós queremos possuir. Tanto é que nós estamos dispostos a pagar o último preço. Então, se eu desejo uma coisa criada, um objeto, mais do que eu amo ao meu próximo, eu estarei disposta a sacrificar o meu próximo para conseguir aquilo. Amor sempre envolve sacrifício. Tanto é que a Bíblia fala, maior amor não há do que aquele que entrega a sua vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Por isso que Levítico é um livro tão sangrento. Vocês já leram Levítico, mas vocês adoram Levítico, com certeza. Levítico, se vocês não leram, é um livro que vai descrevendo muitos rituais, muitas coisas que Deus ensinava ao povo de Israel para fazer, que envolvia muitos sacrifícios, muito sangue sendo derramado. E isso era justamente um reflexo de quê? Era um pai bondoso querendo mostrar imageticamente, através de ilustrações ao seu povo, o que era amor verdadeiro. O amor verdadeiro, que tudo aquilo estava apontando para o sacrifício último de Jesus, era justamente o derramamento daquilo que Jesus tinha de mais precioso, a sua própria vida. Por isso que Levítico é um livro tão sangrento, porque era o tamanho do pecado do povo sendo combatido com o tamanho do amor que Deus tinha pelo seu povo. Essa é a história toda da Bíblia, revelando a nós como nós devemos amar ao nosso próximo. Então Cristo estava disposto a pagar o último preço para ter a sua noiva para si. Para ter a sua noiva para si. E nós somos chamados então a pagar o preço que é a nossa própria vida, a morrermos para nós mesmas, a odiarmos a própria vida. Está na Bíblia, sim, a palavra odeia a sua vida, para podermos ganhar o tesouro maior, que é justamente o nosso Senhor. O tesouro maior que está guardado lá nos céus, que é a comunhão com a nossa família. Gente, vocês não têm ideia como é bom a gente sair de Recife e vir para cá e nos sentirmos em família. A gente nunca se viu na vida. Eu nunca vi vocês. Mas eu sei que se nós compartilharmos do mesmo Mestre e Salvador, a mesma fé, vocês são minhas irmãs. E mesmo se vocês não gostam de mim, eu não gosto de vocês aqui, a gente vai ter que lidar com isso, porque a gente vai passar a eternidade juntas, Não vai ser aquela fase que vocês vão ter que dividir quartos entre irmãs, e você está só orando para o dia que você casar, sair de casa, ou que a irmã casar, sair de casa, para você ter o quarto próprio, Não vai ser assim. Vai ter muitos quartos lá na casa de Deus, muito espaço, mas vocês vão ter que conviver com que coisa maravilhosa, isso é um tesouro. Quando nós depositamos como mulheres, como mães, esposas, irmãs, avós, tias, quando nós depositamos o nosso senso de identidade em coisas que são passageiras, que Deus pode arrancar num instante, nós vamos viver constantemente assustadas, com medo de que qualquer coisa arranque isso de nós. Assustados, com medo, porque a qualquer instante Castelo Forte pode se tornar verdade. Nós perdemos família, bens, prazer, tudo. Teve uma época na minha vida que eu achava assim, não, enquanto eu tiver a minha sanidade,
meu espaço mental, eu gostava muito de imaginar as coisas, escrever. Eu gosto muito de escrever, ficar imaginando as coisas. A minha fuga era na escrita. E eu ficava pensando assim, enquanto eu tiver, eu posso não ter nada, posso não ter amigo, eu já passei por bullying lá na escola, eu posso não ter amigo, as pessoas podem rir da minha cara porque me achavam uma nerd, CDF, então eu passava muita vergonha porque eu queria ser que nem a pessoa mais popular, né? Eu tinha uma quedinha pelo menino lá, que era líder espiritual da turma, só que ele namorava a menina mais bonita da sala. E eu ficava assim, não, eu queria ser que nem ela. Aí eu falava assim, não, tudo bem, Deus pode tirar isso de mim, mas enquanto eu tiver a minha escrita, minha habilidade de escrever, né, a minha habilidade de me imergir aqui, no meu mundo aqui, eu vou estar bem, né? Eu posso ser trancado, não sei aonde, mas enquanto eu tiver a minha sanidade mental, né, minha habilidade de pensar, eu vou estar bem. E aí eu olho para Elisabeth Elliot. Elizabeth Elliot, vocês conhecem, né? Elizabeth Elliot, uma mulher incrível, fez um trabalho, passou por tantas coisas, que produziu tantas obras maravilhosas. Eu fico assim, ela é minha heroína, eu quero ser que nem ela. Ela perdeu o marido, missionário, ele foi assassinado junto com outros por índios, e ela, ao invés de ser cativa, né, escravizada pela amargura, ela voltou lá, foi viver entre esses índios violentos. Eles foram evangelizados. Ela foi com a filhinha de 3 anos. Então, mãezinha que acha que não consegue sair, né, pro parque, pro shopping com a criança de 3 anos. Tem esperança, tá? Essa mulher que perdeu o marido, ela foi lá para a tribo de índios, sem nada, sociedade ao redor, com a filha de 3 anos. Evangelizaram aqueles homens através do testemunho delas de perdão. Aqueles homens se converteram, aquela tribo se converteu pela graça de Deus. E aí ela voltou para casa, continuou trabalhando, escreveu muitos livros. Os últimos 10 anos da vida dela, ela foi acometida por Alzheimer. Ela perdeu o senso de si. Eu falei, Senhor, se o Senhor consegue tirar até mesmo a sanidade da Elizabeth Elliot, o Senhor consegue tirar isso de mim. Quem sou eu? É melhor eu não me apegar nisso aí. Aí eu fico me perguntando, então o que sobra? O que sobra de mim? Se Deus pode tirar meus filhos, que a gente ouve testemunho de muita gente falando do filho morrendo, do filho saindo de casa, de largando a fé. Se Deus tirar o meu marido, se ele morrer num acidente, se me largar não vai, né? Eu mato ele antes. Mas espero que não ouviu, né? Tô brincando. Mas se eu perder tudo que eu tiver, meu prestígio, minha honra, tudo, o que vai sobrar de mim? Aquilo que meu pai falou para mim. Hendrika, você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Você faz parte de uma família. Tudo que nós vemos na palavra de Deus não tem uma questão, não tem exortações individuais. Tem algumas, né, aqui e acolá, mas é tudo em âmbito familiar. Até a oração do Pai Nosso, né? É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Nossa, Ele é meu. Olha o desejo de ter. Ele é meu Pai. Ele é meu Salvador. Eu sou do meu amado e meu amado é eu. Essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade. E é assim que nós podemos atravessar a vida, e a gente não precisa ser abalada quando o filho começa a ameaçar a nossa glória, fazendo bagunça na hora do culto, não é? Eu falo muito, lá na minha igreja as crianças ainda saem no culto da noite, e por muito tempo as crianças saíram na hora do culto da manhã, e eu falo assim, não é possível, né? A criança tem que ficar, né? Eu aprendi muito com a Simone, assim, criança tem que ficar no culto. E eu falava isso e o pessoal, né, eu fiz um texto e o pessoal ficava reclamando de mim. Aí eu falei, então eu vou provar para eles que eu consigo. Os meus 2 primeiros, maravilhosos. A minha terceira, Senhor do céu. Acho que algumas pessoas diriam que ela tem a hiperatividade, não sei. Mas ela não... Aí eu ficava assim, Chloe, a mamãe, eu pensava comigo mesmo, não falava isso para ela, né? Eu pensava assim, Senhor amado, eu falo tanto de criança ficar, que criança consegue ficar no culto e ela está me fazendo passar vergonha, né? Que vergonha é essa, né? Então eu tinha criado para mim um modelo, eu desejava ser alguém,
eu não estava conseguindo e eu estava ficando irada com ela. Olha as emoções que nós vamos falar amanhã. Eu estava ficando irada, braba, irritada, porque o meu senso de identidade estava todo troncho. Estava todo troncho. E ao invés de eu ter a calma e a mansidão de descansar em Cristo e aprender dele, que é manso e humilde, ao invés de eu olhar para ela e falar assim: filha, eu não vou disciplinar você em ira. Olha aí, a base para você disciplinar sua filha sem ira, sem raiva, em paz, calma. Abrindo parênteses aí, quando nós disciplinamos e corrigimos nossos filhos com raiva, isso é indicativo que nosso senso de identidade está distorcido, porque nós esperamos que os nossos filhos nos deem uma coisa que eles não nos devem. Eles nos devem obediência, sim, mas não é isso que nós estamos exigindo deles quando nós disciplinamos em raiva. Nós estamos disciplinando em raiva porque eles não estão providenciando a nossa identidade de mãe boa. Eu quero ser uma mãe boa, e para ser uma mãe boa eu tenho que ter filhos bem comportados. Então eles não fazem isso. Acho que já viu, né? A hora, a fome está batendo aí. Nós somos nefesh hayah, não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Nós temos fome. Então, irmãs, eu gostaria de concluir aqui com vocês com o versículo. Deixa eu achar aqui. Eita, os irmãos já estão começando lá. Gálatas 2:20, dizendo o seguinte: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa identidade. E se nós estivermos alinhados com isso, irmãs, nós conseguimos enfrentar tudo. Porque se Cristo for a nossa identidade, então nós podemos falar aquilo que Paulo falou lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso perder tudo e eu vou viver contente e satisfeito, porque eu não serei abalada pelas coisas que me são tiradas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma identidade inabalável em Jesus Cristo, porque o Senhor deseja nos dar essa paz, essa mansidão, essa tranquilidade de espírito. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos isso. Perdoe-nos, Senhor, quando nós corremos a tantas coisas frágeis e passageiras para nos alimentar. Permita-nos sermos luz e sal neste mundo, para que eles venham a reconhecer que de fato só Cristo é o suficiente em meio a toda essa bagunça e todo esse caos. Dê-nos paz e uma comunhão boa na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.